situação. Então são aqui Paulo nos apresenta essas três motivações aqui da nossa alegria cristã: a permanência no Senhor, também na adoração e no serviço qual nós prestamos ao nosso Deus, e a confiança qual nós manifestamos também no nosso Senhor Jesus Cristo. E seguindo então os versos mais adiante, há uma conexão do versículo 4 até o versículo 6, há uma conexão do apóstolo Paulo. Ele vai nos mostrar aí nesses versos que ele não confia então na sua própria carne, na sua própria sabedoria, ele não confia então nos seus próprios méritos. O apóstolo Paulo, ele não confia nos privilégios os quais ele tem. Ele fala dele mesmo como um fariseu. O apóstolo Paulo, ele fala nesse texto aqui, ele diz que bem que eu poderia confiar também na carne, ou seja, na estrutura humana, naquilo tudo que provém do homem, da capacidade humana. E Paulo diz: se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Ele fala: eu fui circuncidado o 8º dia da linhagem de Israel, também da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo tinha uma série de privilégios, de vantagens, ele tinha status, muitas coisas a favor dele, como homem, para que ele pudesse então confiar. E ele está aqui destituído de tudo isto, e ele manifesta a sua confiança em nosso Senhor Jesus Cristo. E ele então vai evidenciar isso, ele vai falar de uma forma muito enfática para nós, a partir do versículo de número 7, essa palavra, essa expressão adversativa aí, mas, quando ele diz quanto ao zelo perseguidor, versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, aí ele diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. E a partir daqui o apóstolo Paulo começa então a falar acerca de uma alegria que é motivada pelo conhecimento qual ele recebeu acerca do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele manifesta uma alegria de uma forma indizível, uma alegria a qual ele não conhecia, por meio das suas vantagens, por meio dos privilégios os quais ele tinha no contexto dos homens. Mas ele vai manifestar essa alegria a partir desse momento em que ele diz, no momento no qual eu passei a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não diz: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo aqui agora, ele está falando acerca da renúncia do seu passado. Ele está falando de coisas materiais, de valores humanos, os quais para ele não faz nenhum sentido. A partir desse conhecimento qual ele recebe do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele fala de um conhecimento tão sublime. Isso é como se fosse uma espécie de um tesouro, o qual o apóstolo Paulo, ele veio a conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo. É igual nos é colocada aquela parábola que nós encontramos lá, a parábola do tesouro escondido, lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, que nos fala acerca de um homem, o qual ele tem as suas riquezas, tem tudo, e ele então despreza tudo aquilo a partir do momento que ele descobre ali que tem um tesouro de um determinado campo, e ele vende tudo o que ele tem, ele renuncia tudo o que ele tem, e alegremente ele vai e compra aquele tesouro escondido que está ali, porque ele considera muito mais precioso, muito mais valoroso, de um valor incomparável. Com tudo aquilo que ele tem, ele renuncia tudo,
e alegremente ele desfruta desse tesouro. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está nos falando aqui, nos ensinando sobre isto, sobre essa sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele nos diz que eles falam: olha, o que para mim era lucro, isto considero perda por causa de Cristo. Tudo isso agora é perda por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi exatamente também isso que aconteceu lá na vida de Moisés. Moisés, criado como filho da filha de Faraó, ele não levou em consideração a sua alta posição como filho da filha de Faraó, mas ele desprezou todas as coisas, ele desprezou os prazeres transitórios do pecado por causa de algo melhor que ele viu, que o Senhor concedeu a ele, por causa de Cristo, a maior sublimidade da sua vida. Isso é o maior bem, queridos, que nós podemos ter nessa vida, é a sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, que é um motivo da nossa alegria constante, do nosso regozijo constante, de poder então renunciar tudo aquilo que é passado, ao nosso passado, aquelas coisas as quais nós temos na vida que perde então a sua prioridade, porque a nossa prioridade agora é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo diz: sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor. Ele diz: meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como um refúgio para conseguir a Cristo. Essa vida com Cristo, ela é tão sublime, tão maravilhosa, esplendorosa, que consideramos então todas as coisas como refúgio para viver então para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque nele nós achamos gozo, nele nós achamos a maior fonte de prazer e de exultação para as nossas vidas. Cristo é a nossa plenitude de alegria, Cristo é a nossa plenitude de felicidade. Tudo quanto nós precisamos nessa vida é suprido pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele nos concede todas as coisas. A nossa vida em Cristo é uma vida plena, de plena satisfação, de gozo e de deleite. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para nós. Ele nos fala então: por causa da sublimidade do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, eu considero tudo como refúgio para conseguir a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Isso que é verdadeira alegria para as nossas vidas. Não temos justiça própria, mas temos uma justiça que é proveniente do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele nos concede através do poder da sua ressurreição, através dos seus sofrimentos. Jesus Cristo, Ele propicia a nós alegria. Veja que as Escrituras nos falam claramente que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo estava sobre Cristo e Ele nos traz a paz, nos traz alegria indizível, nos traz uma paz que ninguém consegue compreender, nos traz uma alegria incomparável. Então, por meio de Cristo, nós temos essa alegria aqui, essa alegria cristã, a qual nós podemos desenvolver em todo o tempo da nossa existência. Eu desejo que Deus abençoe intensamente a sua vida, que você possa regozijar-se no Senhor em todos os momentos, em todos os tempos, em todas as questões, que você possa desenvolver atitudes nobres de adoração, de louvor ao nosso Deus, como Paulo fez quando ele estava preso. Ele e Silas, eles cantavam, eles adoravam o Senhor, eles exaltavam o nome do Senhor, eles não
manifestava sentimentos, ressentimentos, não manifestavam sentimentos de desânimo, mas pelo contrário, de gratidão, de louvor, de confiança e de uma alegria indizível no Senhor. Esta deve ser as nossas atitudes para com o nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar neste momento. Deus nosso Pai, graças te damos, Senhor, pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Ela fala conosco, ela ministra o nosso coração. Continue abençoando, ó Deus, ao teu povo, à tua igreja, ó Deus, de maneira abundante, Senhor. Eu te peço, ó Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.